Anitta chama pastores de praga e diz que fará sacrifício animal contra eles. Exatamente, a Anitta falou que vai fazer uma macumba para os pastores. Porque eu sou rica! Vamos ver esse tema? Vamos lá. Fala galera, eu sou o Rico Rocha e vim aqui para te falar do tema da Anitta. Para você que ainda não é inscrito no canal, se inscreve aqui e compartilha com o máximo de pessoas que você puder, principalmente se for cristão. Porque a Anitta falou que vai fazer uma macumba, ela falou que vai fazer um ebó, para ser, né, usar os termos que ela usou, ela vai fazer aí um ebó, vai fazer uma macumba, né, você pode olhar no dicionário, está escrito lá, entre todos os termos, também está escrito o termo macumba. Então ela vai fazer a macumba, e principalmente a macumba quase que tem nome ali, né? Então, não sei se... eu não sou muito ligado nos trâmites das macumbas, mas o pessoal fala muito de botar na boca do sapo, botar o nome, né? E se tiver um nome num sapo, na boca de um sapo, então o nome vai ser André Valadão e Silas Malafaia. Silas Malafaia e André Valadão foram citados por ela, dizendo que eles fazem culto contra ela. Que na verdade, olha, Anitta, não sei se você vai ver esse vídeo, mas... deixa eu te falar, todas as igrejas, cara, raríssimas exceções, eu vou te dizer, não falam de você. A Anitta, ela é simplesmente um exemplo a não ser seguido. Então, como tem vários exemplos de pessoas que fizeram histórias na Bíblia, até pessoas também para não seguir, né? Você tem ali Judas, você tem... tem também um bandido sério, né, que trocaram Jesus, Barrabás, né, tinha Barrabás, que era um grande bandido, mas tinha também mulheres que eram prostitutas e olha, prostitutas mesmo, tem muita gente que fica falando que teologicamente não era prostituta. Maria Madalena, por exemplo, que era uma prostituta, tá lá escrito prostituta. Então assim, mesmo que você chegue lá nos escritos no grego, no hebraico, vai estar lá prostituta. Não, nunca nem vi. Então, resumo, tem prostitutas lá que se resolveram, que receberam Jesus e que foram, aí sim, exemplos de vida. Uma mulher, por exemplo, que estava em Samaria, que estava no poço, né? E que ela tinha ali vários maridos, né? Teve 5 maridos e o que ela estava agora não era dela. Essa mulher também se converteu, seguiu a Jesus. Mas tem mulheres que não se convertem e são maus exemplos, exemplos a não serem seguidos. Um exemplo a não ser seguido é a Anitta, exatamente a Anitta. Ela pode ser uma empresária ótima, pode ser o que for, mas uma postura que ela toma acaba denegrindo as pessoas, acaba deixando as pessoas num estado físico muito ruim. E ela ser exemplo, e eu não sei se dá para ser exemplo, positivo, impossível. Só se for de empreendedora lá em Harvard, se o pessoal não... ficar prestando muita atenção no show, porque se for no show dela, de repente nem deixa ela entrar em Harvard. A questão é que ela não é um exemplo, ela é um exemplo a não ser seguido. Então, você nada melhor do que você pegar uma pessoa de exemplo e falar, gente, olha só, tá vendo esse fulano aqui? Esse aqui é um exemplo para você seguir. Ó, tá aqui o Elon Musk, né? Você pode seguir esse cara, que esse cara, né, um Bill Gates, né, um Steve Jobs, pessoas, né, inteligentes, pessoas sagazes, pessoas que não precisam ficar mostrando o corpo de forma vulgar e, opa, mostrar o corpo de forma vulgar. Lembrei de quem? Anitta. Pois é, Anitta, a Luísa Sonza e essas meninas que estão andando nessa carreirinha, porque se você for falar de exemplo, realmente a Anitta foi o exemplo da mulher que mostrou o corpo pra caramba aí, de forma extremamente baixa e vulgar, e acabou levando outras meninas. A Luísa Sonza, por exemplo, é um exemplo de menina que era muito bacana, tocava um violãozinho, era bacaninha, legal. Depois ela pegou um nicho Anitta, né, que agora é o exemplo, e acabou ficando também bem vulgar e tudo mais. E o ritmo e todas as coisas, e o exemplo que a Anitta traz, não é um exemplo bom pra ninguém. As mulheres que seguem a Anitta ficam iguais a elas, vulgares, fica... É ruim, é feio de ver. Não interessa pra você, palhaço. Então, para a igreja que tem uma pessoa, por exemplo, né, uma mulher de exemplo, a Bíblia fala sobre mulheres maravilhosas, tipo a mulher virtuosa, quem a achará? Ela é maravilhoso, tem todo o texto ali falando dela, que ela acorda de manhã, que ela dá exemplo para o seu marido, que ela é bem falada em toda a praça, aonde você vai nos mercados, ela é sempre muito bem falada, generosa, ela é acima de qualquer suspeita, ela é uma mulher exemplar. E a Bíblia também fala da mulher que ela fica se mostrando muito, a mulher que fica
mal falada, é como se você pegasse um porco e colocasse um brinco de ouro no seu nariz. Não adianta de nada, não tem nenhum valor. Então, a Anitta vai ter que brigar com muitos pastores, porque, sinceramente, inclusive, qualquer pessoa, não precisa nem ser pastor, qualquer pessoa de família, qualquer pessoa que tenha bons exemplos, acaba tendo esse problema. Inclusive, o presidente, que ele rege ali, ele fala que ele é pela família tradicional, e tudo que a Anitta fala é exatamente contra. Ela é uma mulher que, inclusive, dando fez uma matéria lá fora, dando uma entrevista, e ela falando que ela era uma mulher muito dada, que ela, tomei com cachorro, não, cachorro não, brincadeira. Então, assim, que exemplo é esse que tá levando lá pra fora? E vai falar ainda do presidente. Cara, é uma pessoa completamente fora do eixo. Aliás, tem uma galera aí que eu vou te falar, de artista, o Brasil tá muito mal. Muito mal. Eu, sinceramente, fico muito feliz de ter nascido num tempo, década de 80, de 90, que tinha músicos de verdade, sabe? Que tinha... É maravilhoso, sabe? Muito legal. Aí o pessoal fala, poxa, Pablo Vittar, cara, não, você é homofóbico. Não, cara, não tem homofobia. Tinha uma época maravilhosa que tinha Queen, que era assumidamente homossexual, maravilhoso, um músico excelente, cantor absurdo, Renato Russo, também assumido, joia, Cazuza, apesar de ter umas letrinhas mais ou menos, mas o cara bom, sabe? Você via, tinha muita coisa por aí. E, cara, Pablo Vittar, assim, enfim, não merece nem falar sobre isso. Não, nada a ver, irmão. E a parada hoje é a vulgaridade, é isso que toca. A parada é ser vulgar, a parada é rebolar, a parada é ficar seminua no palco. A parada é isso, entendeu? Então, cara, vai fazer macumba? Vai ter que fazer para muita gente. Mas tem um pequeno porém. Se você vai fazer macumba para crente, é bem complicado. Por quê? Todas as histórias que eu ouço, todas, sem exceção, é que quando se faz uma macumba para crente, e olha só, eu tenho amigos que são ateus, são da macumba, são da umbanda, são da quimbanda, são evangélicos, são católicos, tenho amigo de todas as áreas. E sempre que se faz uma obra de bruxaria para um cristão sério, um cristão alicerçado, eu sempre ouvi a mesma coisa. Olha, a gente não pode fazer esse trabalho porque aquele de lá de cima protege ele. Então, assim, vai fazer macumba para crente? Pode fazer. Se de repente a pessoa não estiver alicerçada, pode ser que aconteça. Mas vou te falar, geralmente essa galera, e a galera que ela tá batendo de frente, geralmente essa galera tá muito alicerçada. E eu creio que, assim, pode dar problema para ela, a parada pode virar ao reverso. Então, fica de boa, Anitta, fica de boa, tranquilo, não mexe com os caras não, sabe? Segue teu rumo, continua aí fazendo o que você tá fazendo e esquece os pastores. Pastores, cara, tá mexendo com um negócio muito sério. E fora que a Bíblia fala sobre maldições. Maldição é o quê? Você mal falar, você... falar mal aqueles, como ela falou, aquela praga, chamando os pastores de praga. Então, assim, já avisei que vai dar merda isso. Os pastores estão incomodando muito. A igreja está incomodando muito. Sabe por quê? Porque a gente está começando a fazer diferença no país. O país nunca teve tanta polarização. Sabe por quê? Porque o mal sempre reinou. O mal sempre reinou. Nunca teve a igreja, porque a igreja achava que não tinha que se meter em política. E aí a igreja começou a entrar na política. Os crentes começaram a entender. E a Bíblia diz que você não desfruta daquilo que você não entende. A Bíblia diz que você só desfruta daquilo que você entende. Então, quando você começa a entender, você começa a desfrutar. Isso é em tudo na Bíblia. Espiritualmente, você precisa entender muita coisa para você entrar em alguns cenários. E aqui, a luta, algum pastor já falou, é contra principados e potestades. Sabe o que é principado e potestade? Principado e potestade são duas classes de anjos. Inclusive, entra aqui nesse card. Esse vídeo é sobre os anjos, você vai saber aí classificações de anjos e tudo mais. Então, principados e potestades, a guerra é aqui. A Bíblia fala, a luta não é contra carne e nem sangue, mas contra principados e potestades nas regiões celestiais. O negócio é profundo. Então, se você não entende disso, você vai estar só olhando aqui na terra mesmo, só isso aqui. Agora, a Anitta, ela saca de guerra espiritual. Sabe? Ela sabe dessas coisas. Ela sabe de guerra espiritual. Tanto que falou em oferecer sacrifícios animais. Para você ter uma ideia, e isso é muito legal, na Bíblia, a coisa do sacrifício começou lá na Bíblia, lá atrás, tá?
Antes de Jesus, quando você pecava, você tinha que pagar uma dívida. Então, quando você pecava, você levava ao bicho referente ao pecado que você tinha cometido, e aí esse pecado era perdoado mediante ao sacrifício desses bichos, tá? Então, quando tinha um pecado mais ou menos, aí era um pecado de cereal, né? E aí vai aumentando o nível. Aí o pecado depois foi com um pecado, uma pomba, traz uma pomba, uma rolinha, né, a ave. E aí depois vai aumentando o pecado. Olha só, não, esse pecado aí já é um pecado para uma ave, né? Uma ave e tal. A ave já falei que era pomba e tal. Aí subiu já vai para um animal maior, que é um cabrito, né? Um cordeiro, né? Uma ovelha. E aí aumentou, aí já vai para o boi, né? Já vai um bicho maior. E aí, o último estágio é o humano, estágio humano. E ainda hoje, tá? Se sacrifica humanos. Muita coisa tem por aí. Não sei se você já ouviu falar que tinha uns políticos muito antigos, que eles comiam feto, né? Comiam crianças, né? Tipo, rolava um aborto ali e tal, e eles comiam, mas enfim. Vários estágios, tá vendo? De sacrifício. Aí que vem a parte mais linda da história. Quando Jesus morreu na cruz do Calvário, ele teve todas essas etapas. Quando Jesus morreu, ele foi perfeito. E a morte de Jesus na cruz, ela serviu para pagar todos os nossos pecados. E ele passou por todas as fases. Porque ele era desde o primeiro ao último. Porque ele era o pão da vida, cereais. Ele, quando desceu ali em João Batista, a pomba, olha o nível subindo. Ele foi o Cordeiro de Deus. E a Bíblia fala como ele boi também. Tem a parte que ela referencia a Jesus como um boi. E aí, o último estágio, ele morreu como humano, morreu como homem, para pagar os nossos pecados. E a Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Por mais feitiçaria, por mais maldição, por qualquer coisa, a Bíblia fala que nós somos muito mais do que vencedores. A Bíblia também fala que contra Israel não vale encantamento. E tem outras e outras passagens que falam que nenhum tipo de magia, nenhum tipo de obra, nenhum tipo de sacrifício pode tocar nos filhos de Deus. Então, se a Anitta quer fazer sacrifício, pode fazer. Porque a gente já está coberto pelo sangue do Cordeiro. E esse sangue nos purifica de todo pecado. Então, praga nenhuma chegará à tua tenda. A Bíblia também fala sobre isso. Então, que em nome de Jesus, a Anitta possa aprender que o que está com os crentes, essa praga, é o Deus de Israel. É o Deus que pode todas as coisas. É o Deus que inclusive fez ela e ama ela e está de braços abertos, esperando a Anitta para abraçar ela e falar: filha, filhinha, eu te amo. Sai disso, larga essa podridão, larga isso tudo, vem pra mim. E eu tenho certeza absoluta que ela nunca mais vai se incomodar com nenhum tipo de mimimi, nenhum tipo de coisa dessa. Estão falando dela? É complicado, pelo exemplo que ela dá, não dá pra falar boa coisa. E vou te falar, as igrejas vão continuar falando de pessoas que tem o perfil da Anitta, porque é justamente esses perfis que algumas pessoas estão caindo por causa de pessoas assim. E se você é crente e gosta da Anitta e está vendo a Anitta e está aproveitando desse material, está consumindo esse produto, como diria André Valadão, você não é crente não. Que Deus te abençoe. Compartilhe esse vídeo para o máximo de pessoas que você puder. Em nome de Jesus, eu quero agradecer a Deus pela vida de cada pastor, de cada igreja que tem lutado para transformar não só o Brasil num lugar melhor, mas para transformar o mundo num lugar muito melhor, num lugar cheio de Deus, num lugar cheio de amor. Apesar do pessoal falar que a gente prega a intolerância, que a gente é intolerante, que a gente só prega o ódio, não. É com amor que a gente prega. A gente prega com amor. Eu amo a Anitta. Amo a alma dela, a pessoa dela, mas eu desprezo tudo aquilo que ela faz que é contra a Bíblia, que é contra a palavra. Ela não é crente, ela não precisa fazer nada disso. Tudo que ela está fazendo lá é normal, gente, é normal, tá? O que eu estou falando aqui é o seguinte: ela falou que ia fazer um ebó, né, uma macumba para os pastores. Então, em nome de Jesus, pastor André Valadão, pastor Silas Malafaia, eu creio que eles estão cobertos pelo sangue do Cordeiro e nenhum mal chegará à tenda deles, nenhuma praga chegará à tenda deles, eles estão cobertos. Eu tenho certeza disso. Amém? Que
Deus te abençoe, fica na paz, um abraço e até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.